Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando aqui nesse vídeo como configurar o WordPress. Então nós vamos passar aqui por todas as etapas, as principais etapas, né? Aquilo que eu considero que é imprescindível, né? Aquilo que eu sempre faço. Então eu vou estar passando aqui para vocês também poderem replicar aí. É claro que de acordo com cada site vai exigir uma configuração diferente. Por isso eu vou estar explicando aqui para vocês o principal, aquilo que eu considero principal. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso site, né, o nosso WordPress, aliás, que acabamos de colocar, né, de instalar ele aqui. Basicamente, o que nós vamos fazer é, nós vamos mexer aqui em aparência, vou mexer aqui também em plugins e vou mexer aqui em configurações. Para início, primeiro eu vou traduzir aqui o meu WordPress antes de começar, beleza? Para ficar mais fácil de explicar para vocês, né, de vocês entenderem, caso o inglês de vocês não seja muito bom, assim como o meu também não é. Então, para começo, eu vou vir aqui em Settings, nessa parte aqui embaixo. Quando eu clicar em Settings, ele já vai abrir para mim dentro de General, que seria geral, né? E Settings seria configurações. E aqui então, eu vou descer até a parte de Site Language, né, que seria a linguagem do site. Aqui está em inglês dos Estados Unidos. Eu vou mudar para português do Brasil. Beleza? Mudei aqui e vou salvar. Depois eu volto nessa parte. Eu vim aqui agora só para mudar a linguagem, mas eu vou começar aqui por aparência. Beleza? Então vamos aqui em aparência. Ao chegarmos aqui nós temos 3 temas instalados, né? Ele vai abrir para a gente aqui a parte de temas. Se ele não abre diretamente aqui, é só você clicar aqui em temas depois de ter clicado em aparência. E ele vai mostrar para a gente aqui os temas padrões que o WordPress nos oferece. Eu não quero nenhum desses temas aqui, então eu já vou instalar o meu tema que eu considero principal aí para o meu site, né? E aí, dependendo do seu site, talvez você queira um outro tema. Nesse caso aqui, como eu gosto de trabalhar muito com o Elementor, então eu gosto bastante do tema próprio do Elementor, né, que tem uma boa compatibilidade aí com o plugin Elementor, que é um construtor de páginas. Para então adicionar esse tema, eu vou vir aqui em cima em adicionar novo. Clicando ali, ele vai abrir para mim a loja de temas do WordPress. Eu digo loja, mas são temas gratuitos, né? Então nós temos aqui alguns temas até bem conhecidos, né? Esse Hello Elementor, que é o que nós vamos instalar. Esse tema Astra, que também é bem conhecido e bem confiável. E o tema Ocean WP, que também é bem conhecido e confiável. Então, já usei esses 3 temas aqui. Todos os 3 me serviram muito bem, foram muito bons. Mas para título aqui do vídeo, eu vou usar o Hello Elementor. Então eu vou clicar aqui em instalar. E ele vai instalar para mim. Depois de instalar, ele vai aparecer o botãozinho como ativar. Eu vou clicar aqui para ele ativar esse tema. E beleza, ele já trouxe aqui novamente para a página dos nossos temas instalados. Só que agora tem o tema Hello Elementor a mais. E os outros 3 temas que já estavam aqui, que vieram padrões com WordPress. E o que está instalado ativo é o Hello Elementor, que está aqui. E esses outros aqui, para eles não ficarem ocupando espaço aqui no meu site, pesando o meu site, eu vou excluir eles. Então eu venho aqui em cima deles, eu clico sobre eles, né, em algum lugar em cima deles aqui, e ele vai abrir essa caixa para mim. Eu venho aqui em excluir, aqui nesse canto direito. Se aparecer essa caixinha, eu clico em OK e ele excluiu para mim. A mesma coisa eu faço com esse, clico aqui em cima, clico em excluir, clico em OK. E da mesma forma com esse. Beleza, só sobrou aqui o tema Hello. Ele até ficou maior aqui, né? Porque só ficou ele ocupou a tela toda. E então, essa parte aqui de aparência está ok por enquanto, né? Já fizemos o básico aqui, que é instalar o nosso tema aqui para o nosso site. Todo site vai precisar de um tema, que é uma estrutura básica para ele funcionar, né? Então, nesse caso aqui, nosso site já está com um tema, e um belo tema, por sinal. E agora nós vamos aqui na parte de plugins, aqui no painel aqui do lado esquerdo. Clicando aqui em plugins,
ele já vai abrir para a gente a parte de plugins instalados. Por padrão, o WordPress também já vem com alguns plugins instalados e geralmente são plugins que nós não vamos usar. Nesse caso aqui eu também não vou usar esses plugins, eles já estão desativados, né? Mas eu quero excluir eles. Como eu vou excluir os dois, eu já clico aqui para ele selecionar todos e venho aqui em ações em massa e vou excluir, e ele vai excluir para mim todos os que estão selecionados. Para isso eu vou clicar aqui em aplicar, confirmar aqui em OK e pronto, excluiu aqui. Agora eu não tenho nenhum plugin disponível aqui no momento, mas se nós olharmos aqui em cima, ele já está nos dando um aviso, porque nós instalamos aquele tema Hello Elementor, e aquele tema ele funciona muito bem com o plugin Elementor. Então ele já está me oferecendo aqui o plugin Elementor. Eu posso clicar aqui e ele já vai instalar o tema para mim, aliás, instalar o plugin para mim, ou eu posso clicar aqui em adicionar novo. Então eu vou clicar aqui em adicionar novo, vou pesquisar pelo plugin Elementor, eu escrevo aqui, ele recarrega. Aqui vai ter alguns plugins, esses aqui são adicionais, plugins adicionais do Elementor, e esse aqui é o plugin Elementor, né? Ele é feito pela empresa Elementor.com. Então eu clico aqui em instalar agora, beleza, e agora eu posso clicar aqui também em ativar. Então vou clicar aqui em ativar, prontinho, ele ativou aqui para mim, já está ativado. E o Elementor ele também necessita de algumas configurações aí iniciais, né, para a gente poder usar. Mas nesse vídeo aqui eu não vou estar abordando, porque é papo para um outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui. Se eu já tiver esse vídeo pronto, eu vou deixar ele aí indicado para vocês aí, ou nos comentários, ou na descrição, ou até no card aí em cima do vídeo, beleza? Agora, talvez você queira ainda utilizar um outro plugin aqui. Vou estar mostrando aqui para vocês, aqui de novo em adicionar novo. E esse plugin aqui, editor clássico, algumas pessoas gostam de instalar. Tanto é que ele está aqui em primeiro lugar, né, aqui na parte de plugins do WordPress. Ele conta com mais de 5 milhões de instalações ativas. Eu vou instalar esse plugin aqui para título de exemplo para vocês e vou mostrar o que é que ele faz. Prontinho, ele já está aqui instalado, né? Eu não vou ativar ele agora porque eu vou primeiro mostrar o que é que ele faz, beleza? Para isso eu vou abrir aqui a parte de páginas, vou abrir uma nova guia aqui para nós podermos ver, e aqui eu vou adicionar uma nova página, beleza? Prontinho, clicando aqui em adicionar uma nova página, ele vai abrir para mim esse editor aqui, onde eu posso colocar o título. Nessa parte aqui posso colocar aqui o conteúdo, posso clicar nesse maisinho aqui para ir adicionando blocos, né? Por exemplo, um parágrafo, uma imagem, outro título, uma galeria, lista e assim por diante. E aqui uma parte de configurações, né? Aqui de configurações da página, onde tem aqui alguns lugares para eu colocar algumas informações, como uma imagem destacada, um resumo, né? Aqui a parte de permitir comentários e tudo isso aqui em bloco. Eu tenho aqui algumas informações a respeito do bloco que eu tiver selecionado. Eu cliquei aqui, ele apareceu para mim algumas informações sobre esse bloco aqui que eu cliquei. Tipografia, cor, e aqui tem uma parte avançada aqui também, né, que aí já é relacionado com códigos aí do site. Então não há necessidade aqui da gente mexer aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com essa parte. Bom, primeiro eu vou abordar isso aqui com vocês, né? Aquela barra que desapareceu, porque eu fechei ela, e para ela voltar é só eu clicar aqui nessas configurações aqui em cima. Cliquei aqui e ela voltou novamente, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ativo aquele plugin que a gente instalou aqui do editor clássico. Eu vou ativar para vocês verem. Pronto, ele já está ativo e ele vai mudar para a gente esse editor aqui, que nós chamamos de Gutenberg. Esse Gutenberg ele é o editor padrão aqui do WordPress, ele é o editor nativo que o WordPress utiliza. Para mostrar para vocês, eu vou retornar aqui, vou sair e vou clicar aqui novamente em adicionar nova. Só que agora ele vai abrir diferente, olha. Ele abre um pouco diferente do que estava.
Ele abriu aqui uma seção para colocar o título aqui em cima. Aqui abaixo que está uma seção para eu colocar o conteúdo, né? Colocar aqui as informações, caso eu queira colocar aqui um título, eu tenho que mudar por aqui, ó. Caso seja parágrafo, eu deixo aqui parágrafo. Aqui eu estilizo os textos que houverem, né? E essa opção aqui, né, quando eu clico nela, ele me coloca outras opções aqui a mais também para eu poder editar o meu arquivo, né? E aqui eu posso adicionar uma mídia, né, uma foto, um vídeo. E aqui na barra lateral não tem aquelas duas abinhas para eu escolher, né, entre a página e o bloco. Aqui tem somente aqui uns bloquinhos onde eu faço essas configurações. E aqui, por exemplo, onde eu coloco a imagem destacada. Então, é assim que funciona. Esse aqui é o modelo antigo, né? É o modelo clássico do editor. Muita gente prefere esse modelo aqui por já estar acostumado com ele, e outras pessoas preferem o modelo atualizado. Eu me acostumei, para ser sincero, com o modelo atualizado. Então, eu acabo não utilizando esse editor clássico. Mostrei para vocês só como exemplo. Vou deixar ele aqui para a gente prosseguir para a próxima etapa. Agora nós vamos aqui então em configurações, né? A última parte aqui do nosso menu. Aqui em configurações nós temos algumas subdivisões aqui. A primeira delas é geral, onde nós vamos mexer aqui primeiro. Então aqui em geral eu vou colocar o título do meu site, né? Aqui eu vou colocar um título. Coloquei um título aqui para o meu site. Esse título vai ser o que aparece bem aqui na barra do meu site, né, na barra de navegação aqui do navegador. Ele vai aparecer aqui. E a descrição do meu site também vai aparecer aqui logo após o título, né? Aqui nós podemos ver que aparece adicionar uma nova página, né, e um tracinho e o nome WordPress. Vai aparecer também dessa maneira o nosso título e depois a nossa descrição. Eu vou colocar essa aqui que eu já tinha, né? Aprenda a construir sites com WordPress. E depois que eu salvar, eu vou mostrar para vocês como é que ficou ali, como é que vai ficar ali em cima, né? A princípio eu vou abrir aqui o nosso site, a forma que ele está, ele está assim, né? Aqui o nosso site, abrindo ele, que não tem nada ainda. E aqui a forma que ele está, né? Ele está mostrando para a gente só o nosso domínio aqui como título do site. Então depois que eu salvar aqui eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui de endereço do WordPress e endereço do site, a gente não precisa mexer. Caso você mexa aqui, você corre o risco aí de quebrar o seu site, né? De você não conseguir acessar aqui essa parte, esse painel do WordPress, ou não conseguir acessar o seu site corretamente. E aí vai ser necessário entrar pelo banco de dados e fazer a resolução do problema, né? E já é uma etapa mais avançada. Talvez dê um pouquinho de dor de cabeça para você. Então eu sugiro não mexer aqui. Aqui em endereço de e-mail, né, você pode colocar um endereço de e-mail. Esse endereço você já coloca na instalação do seu WordPress, né? Então não há necessidade de eu explicar isso aqui para vocês, a menos que você queira alterar. Então você altera bem por aqui. Aqui em membros, essa parte é uma parte importante. Porque se você tem um site onde as pessoas precisam se cadastrar, onde você quer que as pessoas se registrem no seu site, então é muito importante que você deixe isso aqui ativado. Porque qualquer pessoa poderá se cadastrar, poderá se registrar no seu site. Se você deixar desativado, as pessoas não conseguirão se cadastrar, né? Quando que é usado um site que as pessoas não podem se cadastrar? Por exemplo, um site interno de uma empresa, né, onde você usa o WordPress para construir ali um sistema interno para a empresa, e você mesmo inclui aqui na parte de usuários os cadastros que vão ser usados, e depois as pessoas acessam através desses cadastros, né? E aí, caso alguém de fora chegue, essa pessoa não consegue se registrar aqui no seu painel, aqui no seu WordPress, né? A função padrão para um novo usuário, por padrão a gente deixa assinante, né, que é a mais comum. Ou seja, o assinante ele é o usuário comum, é o cliente, né? Se você alterar aqui, você vai estar dando permissões pro seu usuário, né, para a pessoa que se registrou, que talvez você não queria conceder. Então, se eu colocar ela como administrador aqui, por exemplo, deixar como administrador,
todas as pessoas que se cadastrarem no meu site vão se tornar administrador. E aí eles vão ter acesso ao painel do meu site assim como eu tenho, e não é o que eu quero, né? Então eu deixo como assinante aqui para as pessoas serem simplesmente clientes. Aqui em idioma do site nós já alteramos, né, para português do Brasil. Aqui em fuso horário, você vai colocar o fuso horário do local onde o seu site trabalha, né, onde o seu site está. Que no meu caso eu estou em Goiânia, Goiás. E o fuso horário, como não tem Goiânia, Goiás, tem São Paulo, que é o mesmo horário, eu coloquei São Paulo. E aqui em formato de data, você vai escolher um formato aqui pré-definido, ou então você vai criar um modelo personalizado. Esses modelos personalizados, eles seguem esses padrões aqui, né, que nós vemos aqui as letras, e aí a gente define como que vai ser separado, né? Por exemplo, esse daqui que é M barra D barra Y, né? Significa mês barra dia barra ano, né? Então é o formato que está aqui. Só que o formato que eu quero é esse aqui, né? Ou seria esse, né? Ou esse. Eu prefiro esse aqui que é menorzinho, né? Dia barra mês barra ano. Então beleza, eu vou deixar ele. Formato de hora, vou deixar esse horário aqui. E é esse formato que é o padrão aqui no Brasil, né? Esse aqui já é um formato lá de fora. E também consigo colocar um formato personalizado aqui, caso eu queira. Mas não é o caso. E aqui eu posso indicar em qual dia da semana inicia a minha semana, né? Então eu vou colocar aqui domingo, né? Por padrão, a gente sabe que no calendário inicia no domingo, eu vou deixar domingo aqui então. E vou salvar as alterações. Pronto, as configurações foram salvas e agora eu vou mostrar para vocês aqui o título do nosso site, ele vai se alterar. Ele está aqui apenas com o domínio. Quando eu recarregar ele, ele vai mudar, aparecendo aí o título, o tracinho e o subtítulo que a gente adicionou lá no nosso site, nas nossas configurações, né? Então, essas configurações aqui se refletem aqui na guia do navegador do nosso site, beleza? Então, está certo. A parte aqui do símbolo do nosso site, né? Esse ícone que está mostrando o ícone do WordPress, a gente faz essa mudança lá pelo Elementor, né? Então, quando eu for fazer o vídeo aqui explicando como configurar o Elementor, aí eu vou ensinar para vocês como colocar o ícone do site de vocês aqui em cima, assim como aparece aqui, por exemplo, do YouTube, né? Assim como se eu entrar em outro site, por exemplo, vai mostrar para mim o ícone dele. Então agora vamos passar para a próxima etapa aqui, que é escrita, beleza? Prontinho, aqui em escrita, vamos fazer o seguinte. Aqui a primeira configuração é a categoria padrão do post. Isso quer dizer que toda vez que eu for cadastrar um post aqui e eu não definir uma categoria para ele, ele vai ter uma categoria padrão. Ele vai se incluir uma categoria padrão. Então eu vou definir essa categoria por aqui. E para eu escolher a categoria aqui, primeiro eu tenho que vir aqui em Post, Categorias e instalar e criar a minha categoria. E ela vai aparecer aqui, eu vou poder escolher. Então eu vou deixar aqui sem categoria mesmo. Aqui em formato de post eu deixo padrão mesmo, não altero. Aqui em editor padrão para todos os usuários. Aí tem aqui o editor clássico, que é aquele plugin que nós instalamos lá do editor. E o editor de blocos, né? Eu posso escolher aqui. Mesmo tendo o plugin instalado, eu posso escolher o editor de blocos, certo? Mas se você for escolher o editor de blocos, vai lá e exclui o plugin para ele não ficar pesando no seu site. Aqui, permitir que os usuários alterem entre editores, a gente pode deixar aqui não, né? Porque a gente mesmo tem esse controle, os usuários não. E beleza, aqui em publicar por e-mail nós não precisamos mexer, não faz parte das configurações básicas do WordPress, já é uma parte mais avançada. Essa parte de serviços de atualização também já é mais avançado, nós não vamos mexer. Vamos clicar em salvar alterações. E vou aqui em leitura, a próxima etapa. Beleza, aqui em leitura, aqui é o seguinte, aqui eu consigo definir nessa primeira parte qual é a página inicial do meu site. Aqui o meu site está exibindo os meus posts recentes como página inicial do meu site. Então aqui, quando eu acessar o domínio do meu site aqui, o domínio principal,
ele vai me mostrar aqui, nesse caso, os meus posts mais recentes. Como só tem o post padrão Olá Mundo, que já vem no WordPress quando a gente instala ele, está me mostrando esse post aqui, Olá Mundo. Então, se eu quiser alterar, por exemplo, eu vou lá e crio uma página e eu quero que essa página que apareça aqui quando a pessoa acessar a página, a parte inicial do meu site. Então, para isso eu vou ter que alterar aqui, falar que eu quero definir uma página estática como página inicial. Então, aqui em página inicial eu vou definir qual é essa página. E quando eu criar essa página aqui no menu do WordPress, ela vai aparecer também aqui para mim, para eu poder escolher ela aqui. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma página, eu vou deixar sem. Só tem essa página de exemplo, que é uma página padrão também do WordPress, mas que não tem nada relevante lá dentro dela. Então vou deixar assim como está, vou deixar aqui em post recente mesmo. Aqui em página de posts, eu não costumo mexer, mas se você quiser definir uma página para os seus posts, você também pode definir. Essa parte aqui de as páginas do blog mostram no máximo 10 posts, e essas outras partes aqui, eu acabo não mexendo aqui, eu deixo da forma que está, até porque essa opção aqui, por exemplo, e também essa daqui, eu consigo fazer lá pelo Elementor quando eu estou construindo o meu site. Então eu consigo definir isso por lá. Então essa parte aqui eu não mexo, já que eu construo com o Elementor. Agora essa parte aqui de visibilidade nos motores de busca, se eu marcar isso aqui, o meu site ele não vai aparecer nas pesquisas do Google. Isso eu posso colocar quando eu tenho um site privado, um site que é só interno de uma empresa, um site que é só para algumas pessoas específicas acessarem, só as pessoas que tiverem o link dele, aí eu coloco isso aqui. Mas caso eu queira que o meu site apareça no Google quando as pessoas pesquisarem e tudo mais, então eu deixo sem marcar, beleza? Clico aqui em salvar alterações. Prontinho, tudo salvo. Vou agora para a discussão, que é a próxima aqui. Aqui em discussão, cada site vai exigir uma configuração diferente. No meu caso aqui, eu não vou mexer em nada por enquanto, mas dependendo do meu site eu posso voltar aqui e ir alterando algumas configurações. Como por exemplo, aqui está marcado permitir que pessoas enviem comentários em novos posts. Ou seja, todo post que eu fizer aqui, novo, as pessoas conseguem enviar os seus comentários nesses posts. Mas se de repente eu quero tirar os comentários, não estou gostando, não quero mais que o pessoal comente a partir de um certo ponto. Então eu venho aqui, desmarco e depois salvo as alterações. E a partir daqui, todo post novo que eu criar, as pessoas não vão conseguir mais postar os seus comentários. Nesse caso aqui eu vou deixar marcado como estava, não vou mexer. Então você consegue fazer isso aqui conforme o seu agrado, conforme a demanda para o seu site, Outro exemplo é esse aqui. Os usuários devem estar registrados e conectados para poderem publicar comentários. Então, se eu quero exigir que os usuários estejam registrados para poderem comentar no meu site, eu deixo isso aqui marcado. Agora, se eu não for exigir, se as pessoas podem comentar no meu site mesmo se não tiver registrado nele, então eu posso deixar sem marcar. Nesse caso, eu vou deixar padrão marcado e assim eu vou configurando todas essas etapas aqui, lendo o que é cada uma e configurando de acordo com a usabilidade do meu site, de acordo com a finalidade do meu site. Se o seu site é um blog, por exemplo, você não vai tirar a parte de comentários, Então, se o seu site é, por exemplo, um site de notícia, você também não vai tirar os comentários. Se o seu site é uma loja virtual, então é melhor que você exija que os usuários estejam cadastrados para poderem comentar ali nos produtos, e tudo mais. Então você vai colocar de acordo com a finalidade do seu site. E aqui nessa parte de baixo, a parte de avatares, você vai definir qual é o ícone que vai aparecer, sobre o ícone que vai aparecer lá nos comentários das pessoas. Aqui eu vou deixar selecionado para mostrar avatares, para ele mostrar o ícone dos usuários que comentaram. Esse aqui de classificação eu vou deixar em G, adequado para todas as idades, a menos que o meu site seja um site mais reservado para maiores de
de 13 anos ou de 17 anos ou para adultos, né? Nesse caso aqui, ele é aberto para todas as idades. Aqui o avatar padrão, eu vou definir qual vai ser o ícone padrão de usuário que vai aparecer quando alguém colocar um comentário, né? Então, caso a pessoa não tenha uma fotinha no cadastro dela e ela comentar, vai aparecer um ícone que a gente escolher aqui. Nesse caso, eu vou deixar selecionado esse aqui mesmo, de pessoa misteriosa, que vai aparecer esse ícone bem aqui, de uma pessoinha. E agora eu venho aqui em salvar alterações. Beleza, tudo salvo. Vou vir aqui para a próxima etapa, que é mídia. Aqui em mídia, vou dar uma dica para vocês. Eu mesmo não mexo aqui. Eu deixo da forma que está, da forma padrão. E lá no Elementor, quando a gente está construindo a nossa página, né? Colocando a imagem, a gente consegue definir o tamanho que a gente quer e até definir tamanhos personalizados, sem ser esses tamanhos pré-definidos que já estão aqui. Então, eu acabo nem mexendo aqui porque não vai fazer efeito nenhum para mim, já que eu vou definir isso lá na página quando eu estiver criando as imagens. E aqui nessa parte de enviando arquivos, eu deixo selecionado aqui para ele organizar os arquivos que forem enviados aqui para o WordPress, e ele vai separar em pastas baseadas no mês e no ano. Então ele vai organizar para mim todo o upload que eu enviar aqui, né? Toda imagem, toda foto, todo vídeo, todo áudio, qualquer mídia que eu enviar, ele vai ficar guardado e armazenado em pastas separadas por mês e por ano. Então aqui eu vou salvar alterações, apesar de que eu não alterei nada, né? E agora eu vou para a próxima etapa, que é muito importante, que é links permanentes. Aqui em links permanentes, nós vamos definir a estrutura dos links da nossa página. A título de exemplo, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver aqui um post nosso. Aliás, vou vir aqui nesse site que já está aberto, vou vir neste post Olá Mundo e pronto, ele abriu aqui para mim o post. É um post pequenininho, tem um título aqui, a descrição, e aqui já vem um comentário do WordPress aqui mesmo, né? Beleza, vamos ver como que está o link dele. Aqui vem o link do meu site principal, e aí depois vem a data, separada aqui por barras, né? O ano, o mês e aqui o dia. E também aqui vem o nome do meu post. Né? Tá vendo que é uma URL não amigável que nós falamos, né? Nós chamamos essa de uma URL não amigável, um link não amigável. Por quê? Porque esse monte de número aqui vai dificultar para a pessoa decorar a nossa URL. Né? Caso a pessoa queira guardar na memória, né, o nosso site, isso aqui vai dificultar, porque ele não vai guardar a data do post. Né? Ele vai se lembrar mais facilmente aqui do Olá Mundo, que é o título do nosso post. Então eu não gostaria que aparecesse assim, eu gostaria que aparecesse apenas o nome do post aqui. E para isso eu defino aqui em estrutura de links permanentes. Né? Aqui está marcado para colocar o dia e o nome. Então aparece dessa forma aqui, ó, o meu site, aí aparece a data aqui do dia e aparece o nome. Mas a forma que eu quero é essa forma aqui, ó, nome do post, onde vai aparecer aqui o meu site, barra e o nome do post. Então eu vou selecionar essa opção aqui. Caso eu quisesse fazer uma forma personalizada aqui também, né, eu também posso fazer utilizando aqui essas tags disponíveis aqui, né? Então, caso eu queira que apareça antes do nome do post, por exemplo, a categoria, então eu clico aqui e seleciono aqui a categoria, né? Aí pronto. Aí ele monta aqui para mim, né? O site, barra a categoria e depois barra o post name, que é o nome do post. Mas a forma que eu quero é essa daqui, que já está o nome do post aqui por padrão. Vou deixar ela selecionada. E aqui, esse opcional aqui também, eu consigo definir uma base, assim como eu defini aqui, né? Assim como eu defino aqui na forma personalizada, eu coloco manualmente um slug, que nós chamamos, para o meu link. Aqui em base de categorias eu também consigo colocar. Então vamos supor que eu escrevesse aqui tópicos. Isso indicaria que quando a pessoa acessasse as minhas categorias,
e aparecer dessa forma aqui, por exemplo, ó, o meu link /tópicos sem categoria, né? Caso ela acessasse a opção sem categoria do meu site, né? Mas como eu não quero que apareça assim, eu vou deixar aqui em branco. E aqui em base das tags também vou deixar em branco. E vou salvar alterações. Prontinho, salvei as alterações. E agora eu vou para a última etapa, que é privacidade. Beleza, aqui em privacidade eu tenho aqui apenas duas opções, né? Para resumir, eu tenho a opção de criar uma nova página de política de privacidade. E aqui eu tenho a opção de escolher qual é a página de política de privacidade do meu site. Então, se eu vier aqui em páginas, eu vou ver que o WordPress ele já me traz duas páginas aqui a princípio, que elas vêm tradicionalmente no WordPress quando a gente instala. Vem uma página de exemplo e uma página de política de privacidade. Vamos supor que eu fui e apaguei essa página de política de privacidade. Inclusive, eu vou vir aqui na lixeira e vou esvaziar ela. Pronto, apaguei permanentemente aqui a política de privacidade. Mas eu queria reaproveitar essa política de privacidade, né, aqui para o meu site. Então, eu vou ter que vir aqui em configurações, privacidade. E aqui ele está me alertando, ó, a página de política de privacidade selecionada atualmente não existe. Crie ou selecione uma nova página. Né, então eu vou vir aqui em criar e ele rapidamente vai criar aqui para mim. Né, já criou, já colocou o título aqui, política de privacidade. E já criou aqui o conteúdo dessa política, né? Um conteúdo padrão, que eu posso reaproveitar ele aqui para o meu site, né? Mudando aqui poucas coisas ou talvez não mudando nada. E aqui eu venho em publicar e pronto, já está publicado. A hora que eu vier aqui em páginas, ele já está aqui com a minha página de política de privacidade. Aí é só eu vir aqui em configurações, privacidade, e agora eu defini aqui como a página de política de privacidade para o meu site. Nesse caso aqui ele já selecionou automaticamente, porque nós clicamos aqui em criar, e então ele já entendeu que era a página de política de privacidade e selecionou automaticamente. Se eu tivesse criado ela lá manualmente, sem ter clicado aqui, então era conveniente que eu viesse aqui e selecionasse a minha página, né? E depois clicasse aqui em utilizar esta página. Beleza? Então, essa parte aqui é apenas um guia para instruir, né, sobre a política de privacidade aqui e tudo mais. Né? Não é nenhuma configuração. A parte de configurações aqui nós já terminamos. E então é isso aí. É dessa forma que a gente faz as configurações aí principais do nosso WordPress antes de nós iniciarmos a construção do nosso site. Beleza? Então aqui eu encerro o vídeo. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, deixa também seu comentário, indica o vídeo para alguém e falou!